Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família Escritura Plena. O tema de hoje é esse que os senhores estão vendo aí na tela. É uma pergunta. Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Vamos repetir o tema? Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. O tema de hoje abaixo está escrito: nem todos os ensinos apostólicos são rudimentos. Aí no texto abaixo do vídeo. Aqui nós estamos perguntando: nem todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Ok? Então vamos lá. Agradecemos a participação dos senhores que estão aí agora no chat. Daqui a pouco estaremos aí. Tá bom? Então vamos avançar no conhecimento da verdade. Vamos solicitar agora aqueles que não são inscritos no canal que façam a sua inscrição. Ative o sininho e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos esta mensagem e os nossos vídeos. E o like sempre será bem-vindo. Tá bom? Então faça parte também de um de nossos grupos Plenitude. Quem desejar fazer parte de um de nossos grupos, é só nos solicitar. Nos solicite aí no contato que está na descrição do vídeo de hoje. Fale conosco. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. A respeito desses grupos, nós temos o Grupo Geral Plenitude Brasil. E em cada estado tem o seu próprio grupo para que os participantes do grupo possam conhecer pessoas próximas de suas casas que estão no mesmo entendimento a respeito da Bíblia. Toque no título da mensagem para ver o nosso contato. Tá bom? Agora eu queria deixar um aviso aqui para os senhores. Nosso irmão Nelson, ele convida a quem mora próximo da rua Maria Barreto. Anota aí. Quem mora próximo da rua Maria Barreto, o nosso irmão Nelson, lá no número 910, Rua Maria Barreto, 910, bairro Perequê Mirim, Guaraquatatuba, São Paulo. Ele tem um salão lá e convida os senhores para que possam participar das reuniões deles lá. Ele e sua esposa, eles fazem essa reunião, que antes eles faziam outras reuniões, né, evangélicas, e agora que eles tiveram o nosso entendimento, eles estão fazendo, apresentando os conhecimentos que nós temos compartilhado aqui. Irmão Nelson e a sua esposa juntos lá. Convido os senhores. Todos os domingos, das 9 às 11 horas. Um grande abraço aí, nosso irmão Nelson e esposa. Um abraço para todos os familiares e os amigos. Então é isso. Agora vamos também mandar aqui um abraço aqui para o nosso irmão Enilson e Valdenice, a sua irmã, de Jucati, Pernambuco. Um grande abraço aos senhores. Então vamos lá. Hoje nós estamos apresentando o tema sob o título que está aqui na tela. Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Quer dizer, nem todos os ensinos apostólicos são rudimentos. Então é a pergunta, o tema. Tá bom? Então hoje nós estamos vindo aqui a público a fim de, na verdade, confrontar algumas vozes contrárias da internet que estão dizendo de forma dissimulada a nosso respeito de que nós, que somos denominados por eles de os da pátria celestial, que nós estaríamos ensinando em nossas mensagens coisas que não temos dito. Então, essas pessoas estão dizendo coisas que nós não temos dito. Tá claro? Não temos dito em nossas mensagens que as cartas de Shaul, ou seja, as cartas de Paulo, não sejam de importância para nós que estamos vivendo no tempo presente. Nós não temos dito isso. Também, nós não temos dito que todos os ensinos contidos nas cartas paulinas sejam rudimentos e que, por isso, não devam ser observados os ensinos em nosso tempo. Também não temos dito, como eles estão afirmando, que não devemos observar tais ensinos. Nós não falamos isso. Não temos também dito que depois da parousia de Cristo, em 70 DC, as pessoas possam viver
uma vida sem princípios morais e que são tratados esses princípios nas cartas apostólicas. Pelo contrário, nós dizemos em nossas apresentações que não devemos ceder às obras da carne. Não é verdade? Mas essas vozes contrárias, dissimuladas, estão dizendo que nós somos da pátria celestial, inclusive que nós somos universalistas. Não é verdade. Tá bom, gente? Então, minha gente, o que tem sido dito por essas pessoas, por essas vozes, não é verdade. Mais uma vez, dizendo aqui, não é verdade o que tem sido afirmado. Então, eu queria dizer aos senhores aqui que é lamentável que isso tudo tem sido falado por pessoas que nós admiramos e que muito contribuíram, essas pessoas, para o entendimento que nós também alcançamos no tempo certo, né? No tempo que nós tínhamos que alcançar aquele entendimento. Então, talvez essas vozes dissimuladas se refiram a alguns de nossos vídeos, né? Que nós apresentamos, por exemplo, no dia 29 de abril de 2022, cujo tema foi Deixando os Rudimentos de Cristo e de Paulo. E também outro vídeo do dia 19 de fevereiro de 2023, que o tema é Deixando os Rudimentos da Lei e dos Profetas. Esse foi outro tema. E apresentamos o último vídeo, né, um dos últimos vídeos nossos desse mês, em 5 de março de 2023, cujo tema foi A Bíblia foi usurpada pela religião cristã. E na capa do vídeo está escrito Bíblia, Manual para Criar Religiões. Talvez, devido a esses vídeos, essas pessoas estão falando coisas que nós não temos dito. Então, pelo contrário do que eles estão falando, nós voltamos a afirmar que nós observamos os ensinos apostólicos a respeito dos princípios morais, tá? Que são ditos como os princípios cristãos, que na verdade são princípios do Pai Eterno, desde o início. Então, como o tema de hoje diz, todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Estamos perguntando. São, gente? Não, minha gente. Não. Nem todos os ensinos apostólicos são rudimentos, tá bom? Descartáveis em nosso tempo. Não é verdade. Mas princípios, aqueles que nós devemos seguir, até mesmo porque Shaul trata dos princípios eternos do bem, correto? Esses princípios não são, na verdade, de Shaul, ou seja, de Paulo, e nem de nenhum apóstolo, mas do Todo-Poderoso Yahweh. E veja o que Shaul escreveu. Vamos colocar aqui. Vamos ver o que Shaul escreveu aqui em Gálatas 6:10. Vamos ler. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o mal a todos. Não, está escrito o quê? Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Percebeu a verdade? Isso é que nós temos falado. Agora vamos ler, né, de quem é esse princípio. É do Todo-Poderoso Yahweh. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 2:16. Olha só o que está escrito, que o poderoso, o Altíssimo diz: ordenou o Todo-Poderoso Yahweh ao homem, a quem? É de Shaul? É de Paulo? É apostólico? Não. E ordenou o Todo-Poderoso Yahweh ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha aí o princípio do mal, né? Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, o que está escrito? Certamente morrerás. Gênesis 2:16. Vejam que esses princípios são princípios eternos, não se tratam exatamente porque está no Evangelho de Shaul. E nós não abandonamos, nós não descartamos os princípios que foram ensinados nas cartas paulinas, nas cartas
apostólicas. Agora eu coloquei aqui, ó, até Caim, minha gente. Até a Caim foi dito que deveria observar os princípios morais. Até a Caim, quer ver a verdade? Até a Caim. Olha só, Gênesis 4, 6 a 7. Olha só o que está escrito para Caim. Então lhe disse o Altíssimo, por que andas irado? Percebeu? Por que andas irado, Caim? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes mal, não. Se procederes bem, né? Não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, ao contrário disso, né? Eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 6 a 7. É isso que temos falado, gente. Não é o que essas vozes dissimuladas estão apregoando pela internet, correto? Então vamos continuar aqui. Então, como nós estamos vindo aqui a público confrontar essas vozes dissimuladas que estão atualmente aí, na verdade, torcendo as nossas falas quando nós apresentamos as mensagens, nós acreditamos que essas pessoas elas possam retratar as mentiras ditas em seus vídeos. Tá bom? Então nós esperamos isso. Assim nós estamos esperando que essas pessoas façam retratando, corrigindo o que elas têm dito. Mas como nós estamos dizendo que nem todos os ensinos apostólicos se tratam de rudimentos, então quais seriam esses rudimentos apostólicos? Quais seriam os ensinos de Shaul, de Paulo, que nós dizemos que são rudimentos, que nós não podemos colocar para nós hoje, que não são aplicáveis a nós? Que rudimentos são esses? Então nós temos que entender isso. Nós não vamos torcer a verdade para tentar fazer com que as pessoas pensem coisas que nós não temos falado. Se nós dizemos isso que nós estamos falando aqui, então quais seriam os rudimentos apostólicos que nós temos dito? Vamos ler aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos ler, tá bom? Efésios, vamos ler daqui a pouco, Efésios 5, 23. Então, é o que nós já dissemos em outros momentos, tá bom, gente? Mestres ditos como pastores e padres também, eles falam como se a Bíblia ela estivesse falando conosco em nosso tempo a respeito dos rudimentos de Cristo e a sua obra salvadora. Eles ensinam também como se a Bíblia, como já falamos em outro vídeo, estivesse falando conosco sobre, por exemplo, o batismo em sua morte, que Shaul também fala, e a ressurreição com ele. Falam como se a Bíblia ela estivesse tratando conosco sobre que seríamos gentios e que teríamos sido enxertados no corpo, que na verdade era a congregação no primeiro século, dita hoje como igreja. Não obstante, observe quem foram o corpo de Cristo, ou seja, a congregação que hoje se diz igreja. Agora sim, vamos ler Efésios, vamos colocar aqui, 5, 23. Vamos ler, vamos fazer a leitura, o que era o corpo de Cristo. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da congregação, que é o seu corpo, percebeu? Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, Efésios 5, 23. Veja, que ele, aqui está dizendo que ele é o Salvador do corpo, mas que corpo? É o que a Bíblia diz que é o corpo dele, né? Então, gente, vamos continuar aqui. Então, observe que para que fossem a congregação, como nós acabamos de ler, ou seja, que era o corpo de Cristo, eles tiveram que ter sido o quê? Que ter tido a Cristo como Salvador, não é verdade? Tiveram que ter sido salvos por Cristo, tá? E repetimos o que já dissemos. Vamos repetir o que já dissemos. É simples, então, nós entendermos que nós nunca tivemos a Cristo como Salvador, não é verdade? Então, na verdade, o que acontece? Todos, hoje, já deveriam ter chegado nesse conhecimento.
né? Se soubessem contextualizar esses textos apostólicos, um deles é esse que nós acabamos de ler. Além disso, esses ditos ministros hoje, se dizem ministros até de uma nova aliança, e desse evangelho anacrônico, eles se dizem igreja em nosso tempo e que estamos na nova aliança hoje, que fomos salvos por graça também e que somos predestinados e que também assim nós teríamos recebido em algum momento o selo do Espírito Santo do Altíssimo como garantia da salvação eterna. É o que tem sido falado e nós, há algum tempo, estávamos falando também. Mas nós vamos perguntar, quando foi que isso se deu? Quando foi que isso se deu, minha gente? Né? Se nós falamos que recebemos o selo do Espírito, o Espírito Santo da promessa, quando? Se a Bíblia está falando deles. Não está falando de nós. E tem mais. Outros da dita igreja evangélica não param por aí, porque essas coisas são faladas até mesmo por muitos de nós que já dizemos que Cristo já veio. Mas os da igreja evangélica, eles dizem ainda mais. Dizem que estamos nos últimos dias, né? Já falamos isso, estamos repetindo, e que estamos esperando profecias e as predições de Cristo se cumprirem hoje e num futuro incerto, né? Um nosso futuro. Quando na Bíblia, as cartas apostólicas estavam falando do futuro deles, que já passou. E ainda falam que devemos estar congregados, não é verdade? Devemos congregar, porque os apóstolos estão dizendo em suas cartas para que estejamos prontos e vigilantes. Eles dizem, nós temos que congregar. Dizem que temos que ter o quê? Uma igreja e um pastor. Já falamos isso e estamos repetindo hoje. E tomam por base o quê? Os textos das cartas apostólicas. Então é por isso que nós dizemos no tema de hoje, tá, sobre essa questão dos rudimentos que estão nas cartas apostólicas. Mas nem todos os ensinos de Shaul, de Paulo, se tratam de rudimentos. Nós vamos aqui falar sobre isso. Já falamos no início também, né? Até mesmo porque para Caim foi falado sobre o princípio eterno da prática do bem. Então eles tomam por base também os textos de Shaul, ou seja, os textos de Paulo, da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, né? Isso aí eu estou me referindo aos evangélicos, a fim de se afirmar hoje que há uma comunhão chamada Santa Ceia para nós hoje, para que possamos observar. Então eles partem pães picados com suco de uva e dizem, isso aqui é o que Shaul está ensinando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, então nós devemos praticar. Mas veja, Shaul está falando para nós praticarmos esse cerimonial hoje? Claro que não. Shaul estava se referindo ao jantar, tá? E não ao cerimonial religioso. Era para comer e para beber, correto? Então, gente, olha só o que acontece. É uma verdadeira miscelânea de textos e coisas que nada tem a ver com a verdadeira congregação que está situada no primeiro século, e muito menos conosco, não é verdade? O que leva a se pensar que essas doutrinas têm aplicabilidade sobre o povo do nosso tempo. Então eles colocam assim, olha só o que eles ensinam, eles trazem esses ensinos para o nosso tempo de forma anacrônica, porque não foi de nosso tempo. Isso se chama anacronismo, você tentar aplicar algo que não é do nosso tempo para o nosso tempo. Então, leva as pessoas a pensarem que essas doutrinas, esses ensinos, tenham aplicabilidade sobre o povo de nosso tempo. Compreendeu? Eu acredito que todos estão entendendo, não é verdade? E tem outros ditos ministros, né, que dizem que é preciso, aí já estou indo para a questão daqueles que são evangélicos, é preciso aceitar a Jesus e passar pelo processo do batismo das águas, estamos repetindo hoje, a fim de que tenhamos o perdão dos pecados. Isso ainda é um ensino mais ainda rudimentar, tá? E que somente assim, eles dizem, nós conseguiremos escapar do fogo do inferno. Já falamos isso aí e estamos repetindo hoje porque por causa dessas vozes na internet. Então são coisas horríveis, né? Ensinos que não têm nada a ver com o nosso tempo, que fizeram com que o povo,
eles fizeram com o povo assim, quando eles começaram a catequização. A catequização do dito cristianismo do nosso tempo. E o que eles fazem? Eles usam o quê? Que documento? Eles usam a Bíblia como se fosse um manual para catequizar as pessoas na religião cristã. O cristianismo que foi inventado no 3º século por Constantino e depois ele vem se modificando de lá para cá. Houve a reforma protestante e muitos se dividiram em várias denominações. E hoje também muitos deixam, assim como eu deixei também, as denominações, e nós viemos para o que a gente diz Igreja em Graça. Então a gente continua fazendo aquelas mesmas reuniões, sendo que com um entendimento até melhorado, não vamos negar isso, né? Entendendo o que é inferno, o que é diabo, e colocando muitas questões lá no 1º século, mas mesmo assim, gente, digo no 1º século, né? Mas mesmo assim, ainda muita coisa precisa avançar. Muita coisa se traz para o nosso tempo como se estivesse falando conosco, entendeu? Então, o que acontece? A Bíblia é colocada como se fosse um manual da religião cristã para criar religiões, para criar procedimentos e crenças no nosso tempo, que na verdade essa Bíblia não estava falando conosco, entendeu? Então, assim como nós já dissemos, em outro momento isso aí, estamos somente dando um reforço hoje, porque depois dos vídeos que nós apresentamos anteriormente, começaram a falar que nós somos, no caso, como é que se diz? Até ateus, né? Universalistas. Por quê? Porque estão dizendo que nós estamos dizendo que os ensinos sobre o amor, que os ensinos, os princípios morais das epístolas paulinas dos apóstolos, são rudimentos que nós não devamos observar. Então vejam, na verdade isso se trata de mentira, gente. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que nós estamos aqui vindo a público falar com os senhores. Então, assim, quando nós perguntamos, né, no tema, todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Eu estou perguntando, e vocês perguntem também. Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? São? Essa pergunta, gente, olha só, ela não significa que todos os ensinos apostólicos, tá bom? Não sejam rudimentos. Porque essas coisas que falamos ainda há pouco são rudimentos sim, não é verdade? Não são aplicáveis a nós, mas o amor e a prática do bem, sim. Esses princípios morais não são rudimentos apostólicos, correto? Então, gente, olha só, esses princípios morais de nos abstermos das obras da carne, eles não se tratam, esses ensinos, de rudimentos apostólicos e descartáveis em nosso tempo, correto? Então é isso. Só que os textos apostólicos, eles são usados de forma anacrônica pela religião cristã e por muitos de nós que deixamos a religião cristã. Tá bom, gente? Porque realmente tomaram posse desses textos como se esses textos se referissem a nós de nosso tempo, correto? Então o problema começou quando começaram a catequizar as pessoas de nosso tempo, dizendo que elas deveriam aceitar a Jesus, isso aí lá no sistema religioso, para que se tornassem cristãs no sentido das práticas e das crenças dos verdadeiros cristãos que são citados na Bíblia. Então é isso. Então o que acontece, gente? Os líderes atuais, eles dizem que somos a continuidade dos cristãos no sentido das crenças dos últimos dias e das práticas daquele tempo, do 1º século, como se nós fôssemos hoje cristãos, correto? E citam Atos 26, trazendo esse texto como se fosse para nós. Vamos ler aqui, ó. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Shaul, se reuniram com a congregação e ensinaram a muitos. Em Antioquia, quem?
os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11, 26. Percebeu quem foram chamados de cristãos? Nós? Não, os discípulos. Então, gente, olha só. Os discípulos, eles foram chamados de cristão, não nós. Os primeiros discípulos, eles foram evangelizados por Cristo. Mateus 10, 26, nós podemos ler, já lemos e podemos repetir hoje. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Mateus 10, 25. Então vejam só. E os últimos discípulos, eles foram evangelizados, continuaram sendo evangelizados pelos apóstolos, correto? E como nós já sabemos, a Bíblia ela tem sido usada por quase 2.000 anos como se fosse um manual, na verdade, que sustenta as doutrinas para primeiro a igreja romana, correto? Assim, por 2.000 anos, quase 2.000 anos, e depois a igreja romana e a evangélica. É isso que acontece, não é verdade? E como nós já deixamos essas denominações, nós aqui que nós temos falado essa palavra, nós temos que tomar o cuidado, minha gente, para não tomarmos os textos apostólicos como se eles, como se eles estivessem falando conosco a respeito da situação deles, que viveram no primeiro século, e também a respeito da escatologia. Porém, gente, isso tem ocorrido. Muitos de nós pegamos esses textos e trazemos de forma atemporal, fora do nosso tempo, como se esses textos estivessem falando conosco. E esses que assim procedem e falam, eles se dizem preteristas ainda. Então muita gente usa esses textos apostólicos, escatológicos também, e trazem para o nosso tempo como se os apóstolos estivessem falando conosco. Veja, um exemplo é que sobre o Espírito Santo da promessa, gente, o derramar do Espírito, o selo do Espírito Santo, foi para os últimos dias. Não tem nada a ver conosco. Então nós vamos falar assim, nós recebemos o selo do Espírito Santo em nosso tempo, porque a Bíblia está falando isso, que eles receberam o selo do Espírito Santo, que eles receberam o Espírito Santo da promessa. Os sinais foram os dons que eles receberam. Isso não tem nada a ver com o nosso tempo. Então, essas pessoas, às vezes até se dizem preteristas, mas muitas falas, eles acham que são para o nosso tempo, inclusive até procedimentos rituais trazem para o nosso tempo e procedem também fazendo um culto físico. Eu também cheguei a fazer isso aí, né? Cheguei a ter um salão onde nós apresentávamos cultos físicos de forma visível, em que as pessoas ficavam vendo a gente prestando cultos, louvor, orando diante do público, quando Cristo falou o quê? Que o verdadeiro adorador adoraria o Pai dentro de um salão, levantando as mãos, batendo palma, cantando, fechando os olhos. Não. O verdadeiro adorador adoraria o Pai em quê? Em espírito e em verdade. Mas, olha só, depois de 2.000 anos as pessoas ainda não entenderam isso. Então o que acontece? Esses líderes, né? Eles continuam usando os textos apostólicos que não têm aplicabilidade para nós que somos o quê? Do tempo presente, não é verdade? Alguns pregadores que se dizem preteristas também, equivocadamente, eles dizem o seguinte, olha só, eles dizem estamos em Cristo. Dizem estamos em Cristo. E já ouvi dizer alguns que falam assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Tá? E usam 2 Coríntios 5,17, que podemos colocar aqui, assim que se alguém está em Cristo, eles dizem, nós estamos em Cristo. Mas veja, esse texto estava falando conosco. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Então é isso que acontece. Então nós temos que saber, temos que entender que esses textos não estão falando conosco. Mas eles, e também nós, né, na verdade, não atentávamos que a nova criatura, ela nada tem a ver conosco, gente. Nós nunca nos tornamos novas criaturas, entendeu?
Então como que nós podemos falar, quem está em Cristo, nova criatura é, se nós nunca fomos a velha criatura? Está compreendendo? A nova criatura, ela teve a ver com a ação de Cristo, entendeu? Morrendo para a lei. E depois tornar judeus e gentios novas criaturas. Tem a ver conosco? Não tem. As novas criaturas eram aquelas, né, que não eram mais vistos como segundo a carne, judeus e gentios, como Shaul relatou no contexto de sua carta em 1 Coríntios 5, 14 a 16. Podemos ler aqui, ó. 1 Coríntios 5, 14 a 16. Vamos ler aqui, ó. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, não é agora, mas lá no tempo deles, já não o conhecemos desse modo. 1 Coríntios 5, 14 a 16. Correto? Correto! Então vamos continuar. Então, gente, eles, lá naquele tempo, eles conheceram a Cristo segundo a carne, não é verdade? E também conheceram o ressuscitado. Eles conheceram a Cristo segundo a carne e conheceram a Cristo o ressuscitado. Correto? Nós, nem um nem outro, nós não conhecemos nem a Cristo segundo a carne e nem o ressuscitado. Por quê? Porque nós somos do Altíssimo. Essa é a verdade. Então, como nós já falamos aqui, nova criatura era o fato, na verdade, de não haver mais judeus nem gentios, entendeu? Nem Cristo segundo a carne. Pois olhar judeus e gentios naquele tempo, né? Assim, judeus e gentios, era considerar o povo do eterno do ponto de vista humano, ou seja, segundo a carne, o que não é verdade, tá? Lembrando aqui que depois que Cristo morreu e ele ressuscitou, ele deixou de ser judeu e se tornou como gentio, sendo o quê? Que gentio também já não havia, uma vez que para haver gentios teria que haver judeus, né? Gálatas 3:28, olha só. 3:28, olha só. Nisto não há judeu nem grego, não há judeu nem gentio. Olha só, isso aqui há quase 2000 anos já está escrito. Será que nós podemos dizer hoje nós somos gentios? Se já não havia nem judeu nem gentio lá naquele tempo? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3:28. Esse texto não foi escrito para nós, correto? Então vamos ler aqui, fazer mais uma leitura aqui, Colossenses 3:11. Nessa nova vida, percebeu? Já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3:11. Prestou atenção aqui? Olha só o que está escrito aqui. É para o nosso tempo? Olha só o que está escrito aqui, ó. Mas Cristo é o quê? Cristo é tudo e está em todos. Percebeu que Cristo aqui era tudo e estava em todos? Isso tem a ver conosco? Não tem. Nós vamos provar aqui que Cristo não é mais tudo em todos. Vamos provar? Ó, mas Cristo é tudo em todos. Percebeu? Mas Cristo era o Filho. Não era o Pai, era o Filho. Tá bom? Colossenses 3:11. Vamos continuar aqui para a gente entender o que nós estamos falando aqui. Então observe, aqui nós estamos observando que o texto de Colossenses, ele diz o quê? Que Cristo era tudo em todos, não é verdade? É isso mesmo. Mas nós não podemos esquecer que está escrito que Cristo não é mais. Cristo não é mais, pois Cristo no último dia, ele já entregou o reino que estava consigo ao Pai. Então Cristo não é mais tudo em todos. Ele foi, né? Como podemos ler aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 27 a 28. Olha só o texto que não nos deixa mentir. Porque ele quem? O Todo-Poderoso, né? Tudo se sujeitou debaixo dos pés de Cristo.
Quem sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo? O Todo-Poderoso. Ele passou todo o poder para o seu próprio Filho. Entendeu? Até mesmo porque o Filho falou o quê? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando? Até o último dia. Porque ele falou assim, estarei convosco até os últimos dias. Né? Até a consumação dos séculos. Não foi isso que ele falou? Foi isso. Olha, então vamos ler aqui. Ó. Vamos prestar bastante atenção, gente. Bastante atenção. Olha só. Porque ele, o Todo-Poderoso, tudo sujeitou debaixo dos pés de Cristo, correto? Lá no tempo dos apóstolos, porque era o reinado de Cristo. Ora, vamos ler prestando bastante atenção. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio, o quê? Altíssimo, que tudo submeteu a quem? A seu Filho. A Cristo, tá claro, gente? Tá claro, né? Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, olha só, vamos prestar atenção. Então, o próprio Filho, que é Cristo, não é verdade? Se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Agora, o mais importante aqui, para a gente entender que nós nunca fomos de Cristo. Nós estamos vivendo muito tempo depois. Quem foram os de Cristo foram eles, a congregação. Eles eram o corpo de Cristo. Vamos prestar atenção agora aqui, ó. A fim de que o poderoso e alvo seja só um pouquinho, dividindo com Cristo. Não. Seja tudo em todos, gente. Tudo em todos. Cristo se submeteu ao Pai e deu o quê? Quem entra em cena a partir de então é o Pai, não é mais Cristo. Porque Cristo era o Filho, gente. Vamos entender esses textos que muita gente não conseguiu entender até hoje. Então muita gente fala assim, estamos em Cristo, somos a nova criação, a nova criatura. Não é verdade, porque a nova criatura eram judeus e gentios que se tornaram o corpo de Cristo. Entendeu? Nós nunca fomos a velha criatura. Porque velha criatura eram os judeus e gentios, judeus debaixo da lei e Cristo incircunciso, longe das alianças. Entendeu? Entendeu? Então vamos continuar aqui em nosso tema. Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Claro que não, né, gente? 15 de março de 2023. Então veja bem, a nova criatura era quem estava em Cristo, não sendo judeu, não sendo mais judeu e nem gentio, ou seja, nem grego. Nós aqui nunca precisamos nos tornar novas criaturas, entendeu? Porque nós nunca fomos velhas criaturas, como eu já falei. Entende isso? Eu acredito que os senhores estejam aí entendendo. Também, gente, olha só. Vamos ver a hora? Também, nova criatura não se trata do que ainda pior dizem os evangélicos. Pior ainda, gente. É pior ainda o que dizem os evangélicos que nós estamos repetindo aqui. Tá? Quer dizer, a nova criatura em Cristo não era o fato de aceitar a Jesus, como eles dizem, e parar de beber, parar de fumar, como já falamos num tema aí, né? E de se prostituir e de roubar. Então eles dizem assim, eu parei de fumar, parei de roubar, parei de beber, então eu sou uma nova criatura. Não tem nada a ver, gente. Isso ainda é pior ainda, tá? Do que dizer que nós somos novas criaturas, hoje, nosso tempo, com base nos textos de Paulo. Então dizer que parar de fumar, parar de beber, agora andar só de camisa, não andar sem camisa é nova criatura. Isso não tem nada a ver, isso ainda é pior. Tá? Agora, eu não estou dizendo aqui, já falei no tema anterior, estou falando hoje, que não que nós devamos fazer as coisas erradas, tá? Porque nós falamos, não tem nada a ver conosco, então eu vou praticar o mal, vou roubar, vou matar e destruir. Entendeu? O diabo que rouba, mata e destrói, né? É a carne, é a natureza humana. Tá, gente? Então é isso que acontece. Então Cristo, olha só, eles dizem isso, né? Os evangélicos dizem assim, eu parei de roubar, parei de fumar, parei de me prostituir. Então isso é pior ainda. Então já falei que não é que a gente deva praticar essas coisas. Mas a nova criatura em Cristo, na verdade, era o fato de não serem nem circuncisos, correto? E nem incircuncisos. Então o fato de eles não serem mais circuncisos, judeus e incircuncisos gentios, eles eram novas criaturas, entendeu? Nós aqui nunca precisamos nos tornar novas criaturas, uma vez que nunca fomos judeus nem gentios, e também pelo motivo de Cristo
não existir mais. Já falamos aqui. Isso é forte, gente. Cristo, ele já se submeteu ao Pai. Já deu lugar ao Pai. Está escrito aqui, ó, 1 Coríntios 15, 27, 28, acabamos de ler. Então, Cristo não existe mais. Pois o que era Cristo, gente? Cristo significa ungido. Hoje, o Eterno, ele não precisa mais ser ungido. Já deixou de ser, gente. Então, não existe o Filho à destra do Pai. Já foi. Ele falou que estaria até a consumação dos séculos, gente. Entendeu? Mas muita gente não aceita isso, né? Então, como nós já temos dito, né? Como se vê, em nosso tempo, a religião cristã, ela continua usando textos, né, da Bíblia como se referissem a nós. Não é isso? E nós que dizemos que somos preteristas, então, nós falamos assim, nós somos preteristas. Nós que nos dizemos preteristas, devemos aprender que tais ensinos apostólicos, eles são sim rudimentos para nós hoje, gente. Falar essas coisas que eu estou falando aqui. Eu não estou falando dos princípios morais, tá? Mas como diz o nosso tema de hoje, olha só, vamos colocar aqui. Como diz o nosso tema, todos os ensinos apostólicos são rudimentos? Não são, né? Nem todos os ensinos apostólicos são rudimentos. Não é verdade? Vamos ler aqui Efésios agora aqui. Daqui a pouco nós vamos ler Efésios, tá bom? Vamos parar aqui. Então, olha só, gente, os princípios morais do bem e da abstinência das obras da carne não se tratam, gente, não se tratam de rudimentos para nós, entendeu? São ensinos transcendentais desde o Éden, não é verdade? Você entende isso? Entende, né? Mas dizer que somos gentios, entendeu? Não há aplicabilidade. É anacrônico, não tem nada a ver. Nós dizemos, nós somos gentios, como assim? Nós quando que havia judeu, quando que há hoje judeus e gentios, circuncisos e incircuncisos? Não há, gente. Então nós nunca fomos gentios, entendeu? Trazer esse ensino para o nosso tempo é anacronismo, correto? Porque nós nunca fomos gentios, como diz aqui, ó, Efésios. Agora eu vou colocar, né? Efésios 2, 11 a 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios. Tá percebendo que esse texto parece que está falando conosco? Mas não está, gente. Portanto, lembrai-vos, nós, de que noutro tempo eres gentios, nós nunca fomos gentios, gente. Eres gentios. Veja que até naquele tempo já tinha acabado aquele negócio de gentio, e hoje vamos dizer que nós éramos gentios? Tem nada a ver, gente. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios, na carne chamados incircuncisão, percebeu? Pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo, que tempo, gente? Não tem nada a ver conosco. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Quando que nós estivemos sem Cristo e quando que nós estivemos com Cristo? Em nenhum momento. Nós somos do Pai, do Altíssimo, entendeu? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, percebeu? Não tendo esperança e sem o Altíssimo no mundo, mas agora, há 2000 anos, em Cristo, vós que antes estáveis longe, eles, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, percebeu? Não tem nada a ver conosco, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, nós éramos uns dos povos? Não. De ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pelo madeiro reconciliar ambos com o Eterno em um corpo, matando com ele as inimizades. Efésios 2, 11 a 16. Percebeu que não tem nada a ver conosco esse texto? Percebeu. Então vamos continuar. Então olha só, gente. Tentar aplicar esses textos para nós acarretará em formação de religião. Não é verdade? Pois levará ao povo a pensar que precisa estar como membros do corpo de Cristo em nosso tempo, tá? O que já não existe, tá bom? Desde 70 DC. Já acabou. Quem tenta se formar hoje corpo de Cristo, dá no que dá aí, ó. Tem vários corpos de Cristo por aí, não tem? Então observe que no texto diz que os que estavam longe, eles chegaram perto. Agora, gente, essa informação não tem a ver conosco de nosso tempo. Mas o que acontece? Tomaram posse desses textos,
tomaram posse disso como se referisse a nós. A verdade, tá, gente? É que isso teve a ver com os gentios, não conosco, que já não existem desde o tempo de Shaul, desde o tempo de Paulo, né? Que Paulo relatou que não havia mais distinção entre povos. Não é verdade? Nós nunca fomos gentios, porque gentios eram os que estavam sem Cristo, sem a unção, sem o selo do Espírito do Altíssimo, separados da comunidade de Israel e também estranhos às alianças da promessa e não tinham a esperança, estavam sem um Todo-Poderoso no mundo. Isso eram os gentios. Quando que nós fomos gentios? Nunca fomos gentios. Então, olha só, gente, aproveitando que estamos falando que nem todos os ensinos apostólicos se tratam de rudimentos, correto? É importante dizer. Também podemos dizer que nem todos os ensinos de Cristo, segundo a carne, né, Cristo, o homem de Nazaré, se trataram de rudimentos para nós. Quando, por exemplo, ele falou o seguinte, no Sermão do Monte, Mateus 6, 25, vamos colocar aqui. Por isso vos digo, Cristo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 25. Percebeu? Que isso aqui não se trata de um rudimento que não podemos observar? Percebeu? Porque até mesmo se nós formos num atendimento profissional, um psicólogo, ele vai falar para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Não é verdade? Então vejam que isso aqui não se trata de rudimento de Cristo, tá bom? Que nós não possamos observar. Mateus 6, 25. Entendeu o que nós temos falado? E as vozes mentirosas aí na internet estão dizendo que nós descartamos essas verdades. Não é verdade, gente. Não é verdade isso. Mas isso aqui, que acabamos de ler, não significa que os ensinos de Cristo não sejam rudimentos, tá? Que até mesmo no tempo apostólico já deveriam eles ter deixados de ensinar. Mas veja que Pedro, ele continuou ensinando, por exemplo, batismo, eles impunham as mãos, muitas coisas, né? Então imagine em nosso tempo isso, né? Imagine em nosso tempo isso. Se lá já era para deixar, então imagine a gente ficar ensinando essas coisas em nosso tempo. Entendeu? Assim, quanto aos rudimentos da doutrina de Cristo, o que acontece? Líderes atuais tomam para si aqueles rudimentos e aplicam no povo, mesmo com a recomendação já lá naquele tempo, hein? Mesmo com a recomendação passada já de 2000 anos, não é verdade? De que eles deveriam deixar de ensinar os rudimentos da doutrina de Cristo, não é verdade? Então vejam, que já deveriam deixar lá naquele tempo, não é verdade? Imagine em nosso tempo. Então, na verdade, se eles deveriam deixar o rudimento lá naquele tempo, como assim nós temos ainda que estar com os rudimentos que nós nunca tivemos que deixar? Entendeu? Porque os rudimentos nunca foram para nós. Tá? Por quê, gente? Em Hebreus 6, 1, vamos colocar aqui, ó. Hebreus 6, 1 a 3, tá? Está escrito o seguinte, vamos colocar aqui, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé no Altíssimo, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se o Eterno permitir. Hebreus 6, 1 a 3. É claro que se o Eterno permitir aqui, é para tratar dos rudimentos de coisas que já passaram, e não para ensinar que deveria se aplicar nas pessoas rudimentos. Na verdade, por isso que fala aqui, ó. E isso faremos se o Eterno permitir. Percebeu? O rudimento de Cristo poderia ser falado dele, né? Fazendo uma alusão aos rudimentos, e não trazendo os rudimentos para o tempo apostólico ali, porque já deveriam ter deixado. Imagine que hoje se aplica aí os rudimentos da doutrina de Cristo para muita gente aí, muita gente engole isso aí, né? Então vamos continuar aqui. E como nós já falamos no tema anterior, observe que não fomos nós que tivemos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, correto? Uma vez que tais rudimentos nunca se referiam a nós. Não era conosco. Não éramos nós que tínhamos que preparar a ceia, por exemplo.
Não era conosco que Cristo estava falando, jejuai e orai. Entendeu? Os que tinham que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo foram os hebreus, gente. Não tem nada a ver conosco. Eles e o próprio Pedro que continuou a ensinar o batismo e o perdão dos pecados naquele tempo. Eles deveriam deixar, tá? Mas Pedro continuou ensinando, depois da obra do Calvário consumada, os rudimentos da doutrina de Cristo. Por isso que eles estavam mandando batizar. Mas Paulo entendeu antes, né? Ele falou, eu não fui chamado para batizar. Mas Pedro foi chamado para batizar? Não foi. Cristo falou assim, ó, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, como assim Pedro estava ensinando o batismo como se ele tivesse o chamado para batizar? Não é verdade, gente. Então, nem precisa lembrar que a religião cristã, além de usar indevidamente a Bíblia para si, toma os rudimentos de Cristo, pois ensinam batismo, imposição de mãos, jejuns, juízo eterno e ressurreição dos mortos de forma literal. Os mortos saem da terra, literalmente, como a volta dos mortos-vivos no nosso tempo, né? E como sendo doutrina aplicável a nós no tempo presente. Quando a própria Bíblia dele diz que aqueles rudimentos eram para ser deixados já há 2000 anos passados. E há preteristas também que tomam para si a Cristo e a sua obra salvadora como tendo sido, né, para toda a humanidade a obra salvadora, entendeu? Mas saiba que nunca fomos de Cristo, nem do Nazareno e nem do outro, o que ressuscitou, correto? Somos do Eterno, o Criador, correto? Embora em algum tempo eu falava que nós somos do outro, o que ressuscitou. Não é verdade, gente. Nós não somos nem do outro, porque nós estamos depois da parousa, depois que Cristo já entregou o reino ao Pai, entendeu? Porque o ressuscitado era o Filho, gente. Nós nunca fomos do Filho. Então nós somos unicamente do Eterno Criador, como foi dito aqui, que seria em 1 Coríntios 15, 28, 27 e 28 na verdade, né? É 1 Coríntios 15, 27 e 28. Vamos ler aqui, ó. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Já lemos, estamos lendo de novo, né? Para que o Altíssimo, ou o Filho, o Altíssimo ou o Filho, gente? O Todo-Poderoso, né? Para que o Altíssimo, né, seja o quê? Tudo, em todos. 1 Coríntios 15, 28, né? Esse é 1 Coríntios 15, 28, lemos no início 27 e 28, tá bom? Para explicar o que nós começamos a falar no início. Assim, minha gente, falar que Cristo e a sua obra salvadora foi para nós, no nosso tempo, se trata de um ensino anacrônico, ou seja, fora do tempo. Um ensino anacrônico de uma salvação que nunca foi para nós, mas os mestres, o que acontece? Os mestres da religião cristã, e muitos de nós, até mesmo preteristas, fazemos isso, a despeito do texto de Mateus 1, 21 e Gálatas 4, 5 e Hebreus 9, 13 a 15, que nós podemos ler aqui, ó. Vamos ler aqui primeiro Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Yahushua, porque ele salvará toda a humanidade. Não é verdade, porque ele salvará o seu povo, é claro, Israel, dos seus pecados. Quer dizer, os libertando da lei da morte, tá bom, gente? Que trazia condenação. Entendeu? Que foi a salvação dos judeus, não tem nada a ver conosco. E Gálatas também, Gálatas 4, 4 a 5, né? Mas vindo a plenitude dos tempos, que foi há 2000 anos, o Altíssimo enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir toda a humanidade. Não, para salvar, para remir é salvar, para remir os que estavam debaixo da lei, salvar da lei. Eles foram salvos da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 a 5. Isso não foi nem para gentios, entendeu? Agora Hebreus 9, 13 a 15, ó. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para o quê? A salvação, para a remissão das transgressões que havia o quê? Somente debaixo da primeira aliança. Hebreus 9, 13 a 15. Quem estava debaixo da primeira aliança era os israelitas, não tem nada a ver com outros povos e muito menos conosco hoje, tá bom? E o que acontece? No meio da religião cristã, ensina-se como se a Bíblia ela estivesse falando conosco sobre o batismo em sua morte e a ressurreição com ele, né? E até nós, que nós viemos para, como a gente diz, para a graça, deixamos as denominações, aí nós também estávamos falando isso, mas eu,
particularmente e muitos outros, já deixamos de trazer esse entendimento, de trazer esse ensino. Mas não é sobre nós que o texto está tratando, gente. Mas é sobre os judeus que os textos, na verdade, tratam num primeiro momento, e depois sobre os judeus e gentios, quando as inimizades foram desfeitas ali. Veja o que diz o texto aqui de Romanos 6, 3. Vamos ler aqui, ó, Romanos 6, 3, 6. Né? Vamos ler. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, veja, isso não tem nada a ver conosco, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, nós nunca fomos batizados na morte de Cristo. Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Isso não é para nós. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, aquele que estava debaixo da lei, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, que era a nação de Israel, o povo do eterno debaixo da lei, para que aquele corpo do pecado fosse desfeito, já foi, na cruz, para que não sirvamos mais ao pecado, Romanos 6, 3 a 6. Isso não tem nada, exatamente nada a ver conosco, correto? Então, minha gente, nós não fomos sepultados com Cristo, pois os sepultados com Cristo foram os que morreram para a lei. Quando foi que nós morremos para a lei? Nunca. Quando o quê? O que aconteceu? Quando o corpo daquele pecado, isso aconteceu com eles, quando o corpo daquele pecado foi desfeito. Por isso que Shaul diz, não há mais judeus nem gregos, não há judeu nem gente, porque aquele corpo do pecado foi desfeito, entendeu? Então nos faz lembrar aqui que não muito tempo nós pensávamos que Romanos 6,3 e também Romanos 6,6 se referisse a nós, mas não é verdade, correto? Não é verdade isso. Naqueles dias em que nós pensávamos que tínhamos sido salvos também por graça. Mas o que acontece, gente? Já falamos. Eles tomam os textos bíblicos e falam como se a Bíblia estivesse tratando conosco sobre que seríamos gentios, já falamos, estamos repetindo, né? E que teríamos sido enxertados também no corpo. Quando, gente? Quando que isso aconteceu? Que nós fomos enxertados? Quando, gente? Que era o quê? A congregação, o corpo de Cristo. Quando foi que nós fomos enxertados no corpo de Cristo? E eles dizem o quê? Eles dizem que hoje, como sendo igreja. Que igreja é outra enganação. Que igreja, quem falou que nós aqui somos igreja, foi Constantino e o Papa, para dizer o quê? No terceiro século, que eles deveriam estar fora, chamados fora, para se reunirem com o Papa. Então, gente, não é verdade que fomos enxertados no corpo de Cristo. Mas os que não eram ramos naturais, eles é que foram os enxertados, como nós podemos ler em Romanos 11, 17 a 24. Vamos ler aqui? Romanos 11, 17 a 24. Vamos ler rápido aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, já temos 59 minutos. Se alguns ramos foram cortados, está falando dos judeus, e você sendo oliveira brava, gentios, né, foi enxertado? Foi enxertado nós? Não. Entre os outros, foi enxertado entre os outros, quer dizer, no corpo de Cristo, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é a você. Então, você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Nós? Não, gente. Está certo, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você, gentio, lá no primeiro século, permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se o Eterno não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade do Altíssimo, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois o Altíssimo é capaz de enxertá-los outra vez,
Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Romanos 11, 17 a 24. Esse texto, gente, não tem nada, exatamente nada conosco, não tem nada a ver conosco, tá bom? Além disso, esses ministros em nosso tempo, esses pregadores, mais especificamente os que frequentam as associações da graça, aí nós podemos dizer associações, né, porque tem muitas associações da graça, que se dizem hoje igreja sem paredes, dizem que somos o quê? Nós somos igreja sim, eles dizem. E que somos hoje, no nosso tempo, o corpo de Cristo, tá? Ainda na terra. E que estamos na nova aliança e que fomos salvos por graça. Isso eles dizem. Mas se somos congregação, que se diz igreja, cadê o apostolado? Já falamos. Cadê? Cadê o apostolado? E cadê os dons que o Eterno pôs na congregação? Como nós já lemos aqui, vamos ler de novo, né? Nos seguintes textos de 1 Coríntios, no seguinte texto, aliás, de 1 Coríntios 12, 28. Cadê esses dons, gente? Vamos colocar aqui. E a uns pôs o Eterno no seu corpo, na congregação. Se somos o corpo de Cristo hoje, cadê? Vamos ler? E a uns pôs o Eterno na congregação. Primeiramente, apóstolo. Cadê o apostolado? Cadê o dom apóstolo hoje? E em segundo lugar, profetas. Cadê o dom profeta hoje? E em terceiro, doutores. Cadê o dom doutor? Não tem, né, gente? Depois, milagres e depois, dons de curar. Cadê os dons de curar hoje na graça? Não tem, né, gente? Socorros, governos, variedade de línguas. Eu pergunto aos senhores, nós somos o corpo de Cristo? Então cadê a variedade de línguas? Cadê o dom de variedade de línguas em nós? Nós não somos o corpo de Cristo, porque o Eterno pôs isso aqui no seu corpo, na congregação, como diz na Bíblia, pôs na igreja, entendeu? Então veja que trazer esses ensinos para o nosso tempo é anacronismo. Não tem nada a ver a gente tentar aplicar uma doutrina que não tem nada a ver conosco e dizer que nós somos hoje o corpo de Cristo na terra. Não é verdade, embora digam para você que isso seja uma verdade, tá bom? Então vamos continuar aqui, gente. Todos os ensinos apostólicos são rudimentos? É claro que não. Nós não estamos falando isso. Então, como nós já falamos anteriormente, algumas pessoas dizem, respondem a essa questão, que agora nós somos uma igreja, assim, mas não é aquela, entendeu? É diferenciada, né? Então continuam ainda se reunindo como igreja, mas que são uma igreja, vamos dizer, um corpo de Cristo diferenciado, né? E divulgam também doutrinas dizendo que somos predestinados ainda em nosso tempo e que recebemos o selo do Espírito Santo. Quando? Quando? O Espírito do Altíssimo como garantia da eterna salvação. Nós nunca vamos para a eterna salvação, eles é que foram. Nós sempre fomos dela, né? Mas diz a Bíblia que os predestinados eram os que estavam esperando a salvação se completar, a redenção do corpo, como no relato de Efésios, capítulo 1, versículo 11, ó. Efésios 1, 11. Vamos ler aqui, ó, gente. Nele, vamos ler? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Efésios 1:11. Isso não tem a ver conosco, porque nós não estivemos ali esperando a redenção do corpo, entendeu, gente? Nós não vamos ler os outros textos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande aqui. Já temos 1h04. Agora vamos ler o contexto disso aqui. Ah, sim, acho que dá para ler aqui, ó. Vamos ler o contexto aqui para conhecer a condição do predestinado do eleito. Ah, sim, tá aqui. Tá aqui, vamos ler aqui, ó. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, nós nunca estivemos esperando em Cristo, ó, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, não tem a ver conosco, vocês foram selados. Vocês foram selados? Não foram, né? Vocês foram selados. Esse texto não se refere a nós. Vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, da eterna salvação, ó, até a redenção daqueles que pertencem ao Eterno para o louvor da sua glória. Efésios 1:11. Percebeu? Não tem nada a ver conosco, gente. Então, olha só, gente. Isso não há aplicabilidade sobre o povo de nosso tempo, entendeu? Então, minha gente, o que temos que dizer em nosso tempo é que Shaul relatou em 1 Coríntios 13, é o que nós temos que dizer hoje. É o que Shaul, ele deixou relatado
em 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 13. Vamos ler aqui, em relação ao amor somente. Em relação ao amor somente, pois até mesmo a fé e a esperança não têm a ver conosco. Tá? Vamos ler aqui 1 Coríntios 13. Olha só, vamos voltar aqui. 13, 12 a 13, aliás. Porque agora vemos por um espelho em enigma. Percebeu? Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Naquele tempo, eles deveriam permanecer na fé, na esperança e o amor, porque ainda não tinha ocorrido a parose, entendeu? Mas vamos entender aqui, ó. Esses três, quando? No nosso tempo? Não, naquele tempo. Naquele tempo. A fé, a esperança e o amor. Esses três, antes da parose. Mas o maior desse é o amor, quer dizer, é o que permanece, tá bom? 1 Coríntios 13, 12 a 13. Então, gente, olha só como está escrito aqui. O amor, ele permaneceu, entendeu? O amor permaneceu. Correto? Então, nós estamos agora concluindo a nossa mensagem de hoje. Agradecemos a participação de todos os senhores aí. E agradecemos aqueles também que vão depois conversar conosco aí nos comentários. Até o próximo vídeo, tá? A próxima apresentação será domingo. Domingo, gente, às 19 horas. Vamos colocar na tela aqui, ó. Vamos colocar aqui, domingo, 19 horas. Um grande abraço a todos. Tchau, minha gente.